Pensem nisto, como é que uma personagem se torna um ícone global numa década, quase desaparece na seguinte e depois, contra tudo e todos, regressa mais forte do que nunca? Bem, essa é a história de mais de 30 anos do Sonic the Hedgehog. É uma autêntica montanha russa cheia de altos incríveis, baixos, desastrosos e uma capacidade de se reinventar que é honestamente impressionante. Então, para percebermos bem esta história, vamos dividi-la em 5 atos. Primeiro, o nascimento explosivo do ícone. Depois, vamos ver uma segunda era de ouro, que foi incrível. A seguir, mergulhamos na crise de identidade que quase o destruiu. Mas calma, há redenção. E por fim, vamos ver onde é que o nosso ouriço azul está hoje em dia. Ok, para entender o Sonic, temos de perceber de onde ele veio. Ele não apareceu do nada, certo? A história é que em 1991 a SEGA precisava, e quando digo precisava era desesperadamente, de um rival para o Mario da Nintendo. A resposta deles? Foi criar o oposto absoluto. Pensem assim, o Mario era familiar, confiável. O Sonic, não. O Sonic tinha de ser radical, tinha de ter velocidade, atitude, aquela rebeldia toda dos anos 90, sabem? E é exatamente aí que começa o nosso primeiro ato, o nascimento de um ícone, a era de ouro do Mega Drive, que, vamos ser honestos, definiu uma geração inteira. E a ascensão foi... Uau, foi meteórica. Em 91, Sonic One simplesmente explode em cena. A velocidade era uma coisa... alucinante, nunca se tinha visto nada assim. Logo a seguir, em 92, vem Sonic 2, que melhora tudo, traz o nosso querido Tails e o icónico Spin Dash. Mas o pico, o auge da era 16 bits, chega em 94 com Sonic 3 e Knuckles. Fases gigantes, segredos por todo o lado e, claro, a introdução do Knuckles. Foi o auge. O sucesso foi tão, mas tão grande, que o Sonic deixou de ser só uma personagem de videojogos. Ele saltou do ecrã para o mundo real. Tornou-se um verdadeiro ícone cultural dos anos 90, um símbolo para toda uma geração que queria tudo mais rápido, mais cool, com mais atitude. Mas a história não podia parar nos 16 bits, pois não? Claro que não. E assim entramos no segundo ato, a segunda era de ouro. E isto foi com um salto arriscado, mas super bem sucedido para o 3D, na Dreamcast. E o grande marco desta nova era tem um nome: Sonic Adventure, de 1998. Olhem, isto não foi só pegar no Sonic 2D e pôr-lo em 3D. Não, não. Foi uma reinvenção total, super audaciosa, que redefiniu o que um jogo do Sonic podia ser. O que é que ele trouxe de novo? Bem, tínhamos o primeiro mundo 3D totalmente explorável da série. Uma história épica, daquelas que agarram a pessoa do início ao fim. E a ideia genial de ter vários personagens jogáveis, cada um com a sua própria história. Foi uma aposta arriscada, mas que correu incrivelmente bem e basicamente definiu o futuro da série. E claro, depois de um sucesso destes, veio a sequela. Em 2001 chegou Sonic Adventure 2. E o que eles fizeram foi pegar na base fantástica do primeiro jogo e levar tudo um passo mais além. Especialmente a história, que ficou bem mais sombria e complexa. A grande novidade foi a introdução do Shadow the Hedgehog. E isso mudou tudo. Ele trouxe temas mais sérios, uma narrativa que era surpreendentemente bastante madura. Para muitos fãs, estes dois jogos, Adventure 1 e 2, são o auge criativo do Sonic. Uma segunda era de ouro, sem dúvida. Pois é, mas como em todas as grandes histórias, depois de subir muito, muitas vezes vem a queda. E é aqui que entramos no nosso terceiro ato, a crise de identidade. Um período bem sombrio, onde a série se perdeu completamente num labirinto de más decisões. A SEGA começou a experimentar, mas de uma forma descontrolada. E foi diluindo a essência do que era o Sonic. Tivemos o Sonic Heroes, com aquele foco em equipas de 3 que tornava tudo super caótico. Depois o jogo a solo do Shadow, onde lhe deram armas e uma mota. O que é que era aquilo? E depois, Sonic Unleashed. A sério, a ideia bizarra de transformar o Sonic num werehog, um lobisomem ouriço, isso dividiu e confundiu toda a gente. Parecia que a cada jogo novo a identidade do Sonic se desfazia mais um bocadinho. Mas todos estes erros acabaram por culminar num único momento. Um momento catastrófico. Um jogo que é, sem discussão, o ponto mais baixo de toda a história da série. O ano? 2006. Para quem é fã de Sonic, só este número já diz tudo o que é preciso saber. O jogo, que ficou conhecido como Sonic the Hedgehog, ou mais infamante Sonic 06, foi um desastre completo. Estava cheio de bugs, daqueles que impediam de jogar, a história era confusa, não fazia sentido nenhum e a jogabilidade estava partida. Não há outra palavra.
O consenso é unânime. Este jogo quase enterrou a reputação do Sonic para sempre. Mas a história não acaba aqui, felizmente. Das cinzas deste desastre, a SEGA iniciou o quarto ato, a redenção pela nostalgia. Foi um regresso estratégico às origens, que conseguiu tirar a série da beira do precipício. E esta recuperação veio em 3 passos, que foram brilhantes. Primeiro, Sonic Colors, que mandou embora os temas sombrios e lembrou a toda a gente que jogar Sonic era, acima de tudo, divertido. Depois, Sonic Generations, uma celebração incrível que juntou o Sonic clássico e o moderno. E, finalmente, o golpe de mestre, Sonic Mania. Um jogo feito por fãs, uma carta de amor aos clássicos que foi um sucesso brutal, tanto de crítica como de vendas. A lição aqui foi muito clara. Ao voltar a abraçar aquilo que os fãs originais sempre amaram, a SEGA conseguiu finalmente fazer as pazes com o seu público mais leal. Reconstruiu uma confiança que, vamos ser francos, estava completamente quebrada. E tudo isto nos traz aos dias de hoje. Chegamos ao 5º e último ato, o Sonic hoje. Um Sonic que vive num equilíbrio interessante entre o legado, novas experiências e um sucesso multimédia que é impressionante. Hoje em dia, a estratégia parece ser dupla. Por um lado, temos jogos que arriscam, que tentam inovar, como o Sonic Frontiers, com a sua aposta no mundo aberto. Por outro lado, temos regressos mais seguros e nostálgicos ao 2D, como o Sonic Superstars. E fora dos videojogos, o sucesso é talvez ainda maior. Os filmes são o sucesso de bilheteira mundial e ele está sempre a aparecer em todo o lado na cultura pop. O futuro parece mesmo brilhante. Portanto, a resumir esta viagem toda. Anos 90, ícone absoluto. Transição para o 3D, sucesso e muita ousadia. Depois, a crise, cheia de erros graves. A redenção veio com o uso inteligente da nostalgia. E hoje, vive-se neste equilíbrio entre experimentar coisas novas e celebrar o enorme legado que já existe. No fim de contas, o que torna a história do Sonic tão fascinante é mesmo isto, a sua resiliência. A sério, pensem bem, poucas marcas com mais de 30 anos passaram por tantos altos e baixos e continuam a ser relevantes. O Sonic não é, de todo, perfeito, mas essa sua capacidade de cair, de aprender com os erros e de voltar sempre, talvez essa seja a sua maior qualidade. E o que é que o futuro lhe reserva? Bem, com o Sonic a verdade é que nunca se sabe ao certo, e talvez essa seja a parte mais emocionante de todas.